Livro de Gênesis, capítulo 29. Aqueles que forem achando, pode dar glória a Deus, pode dizer aleluias, que não é proibido. Gênesis 29, versículo 20, somente esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: assim se viu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém? Feche os seus olhos por um minuto, que eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós, meu Pai, precisamos do Senhor em nossas vidas, precisamos do Teu direcionamento, precisamos da Tua palavra, meu Pai, revelada. Por isso, vem falar conosco esta noite, vem, meu Deus, tratar com as nossas vidas. Senhor, nós nos submetemos ao poder, meu Pai, e à direção do Teu Santo Espírito, Pai, e toda pessoa que chegou aqui esta noite, Pai, que os seus ouvidos espirituais sejam destampados, Pai, e que a palavra do Senhor, a semente de Deus, possa cair na boa terra de nossos corações, Pai. E todo espírito contrário, Deus, todo espírito que de alguma maneira tenta tapar os ouvidos, tenta roubar a Tua palavra, tenta roubar a Tua semente, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, tem plena liberdade de agir aqui em nossas vidas, Pai. Por isso, vem falar conosco, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, nós aqui pegamos somente esse versículo com relação à vida de Jacó. Nós sabemos que Jacó era um enganador. Jacó saiu fugido da sua casa por ter enganado seu irmão, seu pai, e ele chega na casa de parentes aqui. Chega na casa de parentes, e ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel, e se dispõe para com seu tio de trabalhar 7 anos em favor do amor de Raquel, para casar com Raquel, né? Apesar que o seu tio também lhe engana, porque a semente, né, foi plantada e ele colhe aquilo que ele plantou lá atrás. Como ele era um enganador, foi enganado também, mas fazia parte do tratamento de Deus para com a vida dele, do processo de Deus para com a vida dele. Mas nos primeiros 7 anos que Jacó trabalha em favor do amor de Raquel, a palavra de Deus diz no versículo 20 que nós lemos: assim se viu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Foi como se fosse ligeiro demais. O preço que ele pagou foi um preço pequeno diante do amor que ele sentia por Raquel. Amém? Eu quero, antes de nós entrarmos praticamente aqui naquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações esta noite, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se sentiu assim, cobrado em excesso? Você já se sentiu assim, como se houvesse uma grande responsabilidade sobre os teus ombros, como se fosse um grande peso? Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida, irmão? Porque, na realidade, irmãos, tem pessoas que nascem com habilidades, tem pessoas que Deus dá dons, né? E as pessoas, nem por isso, irmãos, por ter habilidades, terem dons, quer dizer que as pessoas vão ser bem-sucedidas nas suas vidas. Porque eu conheço várias pessoas que têm muitos dons, muitas pessoas que são muito hábeis em muitas coisas, mas na realidade não fazem sucesso em nada, né? Não fazem sucesso.
Mas eu conheço pessoas que têm poucas habilidades e poucos dons em algumas coisas, mas pelo esforço da pessoa, pelo muito trabalhar, pelo muito suar, essa pessoa encontra sucesso naquilo que ela vai fazer e naquilo que ela faz, né? Então, irmãos, a nossa vida é desta maneira: a perseverança, a dedicação, o esforço, ele contribui para que nós alcancemos êxito em algumas áreas de nossas vidas, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que é o meu irmão, e ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse que há dois tipos de pessoas, né? Porque na realidade o meu irmão, ele quando passou para a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma concorrência em todo o Brasil, ele competiu, irmãos, com filho de oficial, com quem tinha condição, e ele tinha o 2º grau supletivo. E ele passou, irmãos, concorrendo com esse pessoal tudinho. E o que ele me falou foi justamente isso: Flávio, tem dois tipos de pessoas: as que são inteligentes, pega logo tudo, aprende mesmo, e tem as esforçadas. E eu sou o segundo caso, eu sou esforçado. Eu busquei, eu batalhei, eu estudei dia e noite, por isso que eu entrei. Então tem esses dois tipos de pessoas, irmãos: que tem habilidade, que tem inteligência, que tem os dons, e tem aqueles que são esforçados, né? A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jacó se viu ao seu sogro 7 anos por amor de Raquel, irmãos. Ele se esforçou, ele trabalhou, ele ralou, irmãos, né? Nós que somos cristãos, entregamos as nossas vidas para Jesus. Era para a gente ter, irmãos, uma vantagem, entre aspas, à frente de todas as outras pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós conhecemos Jesus, irmãos. Porque através de Jesus nós conhecemos a paz, nós conhecemos o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Então todas as lutas e dificuldades, em tese, para nós, deveriam ser muito mais fáceis de nós passarmos e resolvermos todas as provações, as dificuldades. Eu não estou falando aqui em vantagem com relação à riqueza, à abundância financeira, eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós deveríamos ter vantagem com relação a enfrentarmos as dificuldades da vida, irmãos. Porque nós, irmãos, conhecemos a Jesus, irmãos. E esta noite eu queria fazer uma interrogação para que nós possamos fazer uma reflexão nesta doutrina. Por que é que tem tanto crente nos dias de hoje vivendo uma vida tão infeliz, vivendo uma vida que parece que está carregando um peso? Parece que ser cristão foi o maior castigo que ele já encontrou na vida. Parece que vem para a igreja com 2 botas de chumbo pesada, uma corda amarrada no pescoço e uma pedra amarrada na outra ponta da corda, contra o vento, e ele só falta não chegar na igreja. Descrevi bem, irmãos? Nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas assim, irmãos. Muitas pessoas assim. Parece que já não tem mais alegria de servir a Jesus. Parece que o Espírito Santo de Deus não traz mais a alegria inerente dele. Parece, irmãos, que nós nos tornamos religiosos. Nós vivemos nas obrigações somente de cumprir a nossa religiosidade. Eu tenho que ir terça, tenho que ir quinta e tenho que ir domingo. Vou de qualquer jeito, de qualquer maneira, bato o meu cartão, estou em paz com Deus e acabou. Amém ou não amém? Muito, irmãos, se devem pela época que nós estamos vivendo. Deixa eu falar um pouco da época que nós estamos vivendo, e eu vou entrar um pouco na história, para que você possa se situar onde você está hoje. Amém? Por isso, preste um pouquinho atenção, é meio chato, mas é necessário nós atentarmos um pouco para a história, a era que nós estamos vivendo. Há 3 períodos, irmão, da história, né? Há a pré-modernidade,
há a modernidade e a pós-modernidade. O que acontecia na pré-modernidade, irmãos? A pré-modernidade era aquela época onde a tecnologia era enxada, irmãos, enxada, onde as pessoas viviam no regime feudal, trabalhavam só para comer, onde as pessoas não chegavam a 50 anos. É a época, irmão, da Idade Média, onde Deus era o centro, embora não fosse Deus que fosse o centro, porque quem representava Deus era a Igreja Católica, mas a Igreja Católica era a representação de Deus aqui nesta terra. E tudo que a Igreja Católica, tudo que se ia fazer, era necessário pedir a bênção à Igreja Católica. Por exemplo, se alguém fosse ser ungido rei, tinha que se pedir a bênção do Papa, senão não valeria essa unção, né, de alguém ser proclamado rei. A ciência era aquilo que a igreja acreditava. Se a igreja não acreditasse naquilo, a ciência não valia. Como Galileu foi perseguido, foi ameaçado de fogueira. Então, Deus estava no centro. Deus entre aspas, porque era a Igreja Católica. Isso é a pré-modernidade, irmãos. Vem a Revolução Francesa em 1700 e pouco. Entra a época moderna. Por quê? Porque com a Revolução Francesa, irmãos, acabou-se o absolutismo e começou a ter outras formas de liderança. Com a Revolução Francesa, irmãos, veio também a Reforma Protestante. Com a Revolução Francesa, irmãos, veio também outras formas, né, de se encarar a religião. E isso, irmãos, veio a época da industrialização. E a indústria começou também a tirar o homem do campo, mas não era mais escravo, e começou a ter o capitalismo. E agora, irmãos, quando se entra na modernidade, a igreja não é mais o centro, agora é o homem que é o centro. Por quê? Porque vem o iluminismo e vem a era da razão, e se coloca a razão do homem no patamar, irmãos, e tudo, irmãos, o homem tem que explicar. Aí vem a evolução da espécie com Darwin, aí vem Kant, os filósofos, e aí a mente humana, ela fica num pedestal que o homem sabe de tudo, o homem vai explicar tudo, e Deus fica de lado. Deus fica de lado. Até a igreja entra nessa questão, porque entra a teologia liberal. Mas aí, irmãos, vem a primeira grande guerra mundial, vem a segunda grande guerra mundial. Aí o homem olha para si, rapaz, nós somos tão inteligentes, nós estamos no controle da história. E o que aconteceu conosco que nós levamos a humanidade para duas grandes guerras? Que sabedoria é essa? Que inteligência é essa? E aí o homem começou a se questionar. Bem, o homem não é tão dono da razão assim. O homem não é tão sabedor das coisas assim. E aí o homem começa a se questionar. Não é mais Deus, não é mais o homem como centro. E o homem entra numa crise, irmãos. O homem entra numa crise. Já não é mais o sistema comunista que é o melhor, nem o capitalista que é o melhor. E aí entra a pós-modernidade, que é a era da descrença e de tudo, irmãos. Nem crença mais em Deus, nem crença mais no homem. O ser humano agora vive uma era de descrença e desesperança, e sem ideologia, sem utopias, melhor dizendo, para alcançar. E é a época que nós estamos vivendo, irmãos. É a época que nós estamos vivendo. Porque se nós vivemos, irmãos, numa era de desapontamento com tudo, não se confia mais no homem nem em Deus. Agora o homem procura se satisfazer a si mesmo. Esse é o objetivo do homem agora. Nós estamos na pós-modernidade, que é uma característica, é o individualismo. Agora eu vou viver a minha vida. Nós vivemos numa época da pós-modernidade que não tem mais nenhuma verdade absoluta, irmãos. Quem foi que disse que família é um homem, uma mulher e os filhos? Não, isso não é mais verdade. Isso não é mais verdade, é questionável. E começam-se os questionamentos. Agora tem grupos que cada grupo defende a sua verdade.
Cada grupo, os afro-americanos defendem a sua verdade, os homossexuais defendem a sua verdade, os cristãos defendem a sua verdade, e cada um tem a sua verdade, não tem mais uma verdade absoluta. Esta é a época que nós estamos vivendo, é a sociedade que nós estamos vivendo. E para mim me satisfazer, para mim encontrar a minha felicidade, eu tenho que ir para o meu individualismo. Eu vou para as redes sociais, eu tenho 2.000 amigos, mas eu estou na minha casa, eu não converso com ninguém, eu não saio, eu não vou para a igreja. E agora, irmãos, para mim encontrar a minha felicidade, a minha alegria, agora, irmãos, eu tenho muitas outras opções. Agora o consumismo tem que ser desenfreado, irmão. Eu tenho que comprar aquilo que está na moda, eu tenho que me agradar a mim mesmo, eu tenho que viver o hedonismo, é aquilo que me traz felicidade. Eu não posso mais estar preso a nada, agora sou eu, somente. Essa é a época que nós estamos vivendo, irmãos. Esta é a época que nós estamos vivendo. Não se tem mais uma verdade absoluta. E isso tem influenciado a igreja, irmãos. Isso tem influenciado a igreja, porque se você for nas páginas cristãs que tem na internet, irmãos, todo mundo está pregando a Bíblia, todo mundo está pregando Jesus, mas tem 200 verdades ali. Cada qual tem sua verdade. E muitas das vezes as verdades são tremendas mentiras. E isso, irmãos, tem influenciado a igreja, irmãos. E isso tem trazido, irmãos, para dentro da igreja, para alguns cristãos, uma dificuldade de servir a Jesus. Quem já assistiu o filme aí, O Peregrino? É um bom filme para quem não assistiu ainda assistir, viu? Naquele filme, irmãos, o peregrino ele vai fazer uma viagem, né? Uma viagem. A primeira coisa que ele vai, ele carrega uma grande sacola, um peso nas suas costas. E no momento dessa viagem ele vai em destino ao céu, né? Ele passa muitas situações que o cristão passa, mas quando ele chega aos pés da cruz e encontra Jesus, aquela mochila, aquele peso que estava na costa dele, cai, e ele fica livre. Esta é uma simbologia do que é para ser o cristão, é para ser o crente, é para viver uma vida sem peso. Nós somos livres e libertos em Cristo Jesus, irmãos. O Senhor, Ele quebrou as amarras que nos prendiam neste mundo, irmão. O peso do pecado, a indefinição de onde nós iríamos após a nossa morte, a ira de Deus sobre as nossas vidas, a nossa inimizade para com Deus, ela é quebrada, irmãos, ela é cancelada na cruz do Calvário. Não é mais para nós estarmos carregando o peso, como se nós ainda levássemos o fardo do pecado sobre os nossos ombros. Hoje, irmãos, há alguns motivos que nós podemos ver aqui, pelos quais as pessoas acham difíceis viver uma vida cristã. A primeira verdade que algumas pessoas acham difícil, nos dias de hoje, viver uma vida cristã, é porque muitas pessoas acham, irmãos, que Deus, Ele exige demais de nós. Ah, pastor, é muito difícil, porque há uma exigência muito grande de Deus, para que eu possa servi-lo. Mas eu quero que você leia 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus, irmãos, não são pesados para nossas vidas, irmãos. Os mandamentos de Deus, eles são bênção para nossas vidas, irmãos, são instrução para nossas vidas. Eles nos guiam e nos conduzem, irmãos, para que nós trilhemos caminhos que não venham nos levar à ruína, irmãos, mas pelo contrário, nós possamos ser aperfeiçoados na nossa jornada ao céu. Mas os mandamentos do Senhor não são peso, não são fardo, mas deve ser alegria, o regozijo na vida do crente, irmãos. O salmista, ou se eu não me engano está em Provérbio, que diz que a palavra do Senhor é como um mel, ela é doce
e não é pesada, irmãos. A Babilônia, irmãos, quando ela estava para ser invadida pelos persas, o que a Babilônia fez? Ela pegou, disse: não, os persas estão cercando, eles vão invadir a Babilônia, vão acabar com tudo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fugir, mas vamos pegar os nossos ídolos, os nossos deuses, para levar conosco. Só que os ídolos deles, irmãos, os deuses deles eram muito pesados, e eles colocaram em carruagens, e foram os ídolos na frente, e o povo fugindo, porque os persas estavam chegando. Mas devido a ser muito pesado aqueles ídolos, irmãos, eles não correram o suficiente, não andaram o suficiente, e foram alcançados pelos persas. E a Babilônia caiu, e muitos dos babilônicos foram levados cativos pelos persas. Por quê? Porque os deuses deles, em vez de os carregar, em vez de os ajudar, pelo contrário, foi peso para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é diferente, irmãos. O nosso Deus, nós não carregamos Ele, é Ele que nos carrega, irmãos. O nosso Deus não é peso para nós, irmãos. Nós é que somos pesados para Ele, num aspecto, irmãos, que nós muitas vezes não somos ainda moldados de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Deus, não somos nós que estamos salvando Deus, mas é Deus que nos salva, irmãos. O nosso Deus não é pesado, irmãos. O nosso Deus é bênção, irmão. Esse é um prazer servir a Deus, é um prazer estar na casa de Deus, irmãos. É a alegria do crente estar na presença do Senhor, porque é Ele que nos regozija, irmãos. É Ele que nos traz alegria, é Ele que nos traz a paz, é Ele que tira os nossos fardos, é Ele que tira os nossos pecados, irmãos. É Ele que tira os nossos problemas, é Ele que tira o peso das nossas costas. Por isso é um prazer estar na presença desse Deus poderoso. Aleluias. Deus não exige demais, não, irmãos. Deus não exige demais, de maneira nenhuma, irmãos. Muitos acham, irmãos, que a Bíblia apresenta, como ela apresenta, né? São exigências demais, é muita pressão de Deus. Isso, irmão, é porque nós às vezes nos esquecemos de quem nós éramos, irmãos. De quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Nós esquecemos o passado, e hoje nós achamos que há algum peso em servir ao Senhor e em servir de acordo com as exigências de Deus para sermos um cristão aperfeiçoado. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Vamos recordar um pouco quem nós éramos, irmãos. Quem achou diz amém? A partir do versículo 1, diz que: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A primeira coisa, nós éramos mortos, irmãos, espiritualmente, em ofensas e pecados. Versículo 2: e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo lugar, irmão, nós andávamos de acordo com a vontade do mundo, irmãos. Nós andávamos, irmãos, nós tínhamos um outro príncipe sobre as nossas vidas, que era o príncipe das trevas, irmãos. Nós fazíamos o que agradava o diabo, a Satanás. Nós éramos inimigos de Deus. Era quem nós éramos, irmãos. E tem mais, irmãos. E tem mais. Fardo é servir a Satanás. Fardo é o homem que está debaixo do jugo de Satanás, que ele não tem liberdade, que ele não tem opção, irmãos. E eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. Eu creio que muitos aqui viveram isso. Não ter opção. Você sabe o que é você ser preso a um pedaço de papel com um bocadinho de fumo no meio, cigarro? Era o meu caso, irmãos. Viciado, 2 carteiras por dia. Uma vez eu peguei uma carteira de cigarro,
Eu ainda era jovem, 17 anos, estava na escola de aprendiz de marinheiro, mas já era escravizado. Tinha 3 ou 4 cigarros, eu amassei todinha, joguei na privada, nunca mais fumo essa desgraça. Essa é a minha decisão. Passou 2 dias, por acolá, começava a sentir um cheiro de cigarro, aí começava a me pacientar, me dá aqui. Ia fumar. Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade. A Ilha da Trindade é uma ilha que a Marinha toma conta dentro do mar, ali de Vitória, algumas milhas para dentro. Já fica próximo mais à África do que ao Brasil. E lá tem uma equipe de marinheiros, irmão. Em 3 meses muda os marinheiros que vão para lá. Quem vai para lá já sabe que vai ficar 3 meses. 3 meses naquela ilha. E uma vez eu fui lá, porque o meu navio que eu servi era de transporte de tropa. Fomos deixar a tropa para trazer a outra. Irmãos, quando esse navio vai chegando, aqueles homens que estão lá 3 meses, corre para dentro da água, jogando água para cima. É uma alegria, irmãos, porque vai embora. 3 meses numa ilha sem contato com ninguém. Só eles, né? Aí o que acontece, irmãos? As pessoas vão preparadas. Aqueles que têm o vício do cigarro, leva 3, 4 pacotes, 5, 10 pacotes de cigarro. Mas lá, irmão, o camarada vive na ociosidade. Não tem um regime militar assim específico. Um cuida da horta, tem uns porcos lá para cuidar. Aí o resto é bater bola, é andar pela ilha, não tem lá. Aí toma e fumar cigarro. O viciado. O que acontece? Com 1 mês acabou-se o cigarro. E o camarada já vai passar 2 dias. Ou 2 meses naquela ilha. E o que acontece, irmãos? Os camaradas arrombam armário um do outro para roubar cigarro. Isso é fardo, irmão. Isso é ser escravo. Os que têm o vício do álcool pegavam um suco de caju e misturavam com álcool mesmo, da enfermaria, e o suco de caju para beber. Isso é ser escravo do diabo, irmão. Isso é fardo. Agora, se vir a Deus, irmãos, nós somos livres, irmãos. Se vir a Deus é alegria. Se vir a Deus, irmãos, é você ter a liberdade do Espírito, irmãos. Você vem para a casa do Senhor e você pode dizer: eu amo o meu Deus tem me guardado, o meu Deus tem me curado, o meu Deus tem provido na minha vida, o meu Deus me libertou desta escravidão e hoje eu sou livre, não tem fardo sobre as minhas costas. Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade. Da mesma maneira, irmãos, quando a gente vê antigamente na vida de escravidão, para onde ia nosso dinheiro, irmãos? Para onde ia nosso dinheiro? Irmão, teve época na minha vida que a minha filha pediu, não vou dizer que é xilito não, irmão, porque na época era o croque. Quem é da época do croque aí? Olha aí, rapaz. Né? Pediu um pacote de croque, né? Né, Rosinha? É. Um pacote de croque. E nós não tínhamos 10 centavos para comprar um pacote de croque para a menina. Escravidão, irmãos. E hoje, muitas das vezes, Deus nos abençoa de todas as maneiras, e nós às vezes não queremos abençoar a obra de Deus, queremos dizimar ou ofertar na casa de Deus, porque acham peso. O que é isso, irmãos? Peso é no mundo, na escravidão do mundo, irmãos, que o nosso dinheiro vira palha, ninguém sabe para onde vai, porque você sabe que o dízimo, irmãos, o dízimo, ele volta para o passado, e a oferta para o presente. O dízimo é pelo passado, porque Deus já nos deu, nós vamos devolver a Deus aquilo que Ele já nos deu, irmão, no passado. Ele já nos deu, eu vou só devolver para Ele. E a oferta não, para o futuro. É uma gratidão que eu tenho a Deus, porque eu sei que Ele vai suprir as minhas necessidades, e eu oferto de todo o meu coração para o Senhor. E muitas das vezes nós ficamos achando peso se vir a Deus de todas as maneiras, né? Na verdade, irmãos, nós achamos muitas vezes penoso os mandamentos de Deus. Sabe por quê? Porque nós ainda amamos pouco a esse Deus. Ainda amamos pouco a este Deus. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Então nós servimos a Deus, irmão. Se tem pessoas que sentem que Deus exige demais, acham que ser cristão é muita exigência, é muito sacrifício, é muito peso, essas pessoas que sentem-se assim, têm que buscar amar mais a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: as asas dos pássaros não são peso para ele, mas pelo contrário, servem para ele voar. Assim como as velas de um veleiro não são peso para o veleiro, mas servem para fazer ir mais à frente. E da mesma maneira é Deus conosco. As leis do Senhor nos servem para nos impulsionar mais para frente, não são peso, elas servem para nos fazer ir mais alto. Amém? Então, irmãos, um dos motivos pelo qual as pessoas estão achando difícil a vida cristã hoje é justamente por isso, irmãos. É achar que Deus exige demais. Mas há também um outro motivo. É que as pessoas estão perdendo de vista o valor, o objetivo da recompensa. Nós não estamos mais olhando a recompensa de servirmos ao Senhor. E por que nós servimos ao Senhor? No versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz o seguinte: a qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui eu quero voltar para a vida de Jacó. Sabe por que Jacó, ele não achou pesado trabalhar 7 anos para o seu sogro? Porque ele estava olhando lá na frente a recompensa. Ele estava fazendo por amor. Ele estava fazendo por amor, irmãos. Ele ia receber Raquel, o grande amor da sua vida. É por isso que ele diz o versículo: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Então, durante esses 7 anos, Jacó saía com a sua foicezinha, a sua enxada, ia para o sol quente, capinava, roçava, mas todo o tempo pensando: eita, daqui a tantos anos, Raquel está nos meus braços, o amor da minha vida. Todo tempo com a mente lá em Raquel, estava todo tempo com a mente, com o objetivo que ele estava trabalhando. O propósito dele não era trabalhar para o tio dele, não. O propósito dele era trabalhar para alcançar o seu grande objetivo, que era Raquel. Da mesma maneira, irmãos, os nossos olhos, nosso objetivo, em cumprir aqui os mandamentos de Deus, em conhecer e nos aproximarmos cada dia mais de Deus, temos comunhão com Deus, é justamente isso, irmãos. É nós alcançarmos a nossa salvação. Nós temos que olhar lá na frente. Esse é um motivo, irmãos, de muitas vezes nós pagamos um preço, é verdade, irmãos. Nós temos que buscar ao Senhor, mas isso não pode ser pesado, não, tem que ser por amor, como Jacó, irmãos, porque nós estamos olhando lá para frente, como Jacó estava olhando. O prêmio de Jacó era Raquel. O nosso prêmio, irmãos, é a vida eterna com o Senhor, é a vida eterna com Deus. E quando nós olharmos lá para frente, para o grandioso prêmio, irmãos, e quando nós fazemos e servimos ao Senhor por amor, essas coisas não vão ser pesadas para nós, irmãos. Isso vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Imagine você trabalhar 7 anos por amor de uma pessoa. E nós, irmãos, somos chamados, enquanto nós tivermos vidas, a honrarmos e trabalharmos pelo Senhor. Amém? Segundo ponto, irmãos, segundo motivo, é porque muitas vezes as coisas se tornam pesadas, é porque nós perdemos de vista o objetivo da grande recompensa que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes nos envolvemos tanto com esse mundo, devido a essa pós-modernidade. A pré-modernidade, o instrumento era a enxada, irmãos. Na modernidade, o instrumento era a indústria.
na pós-modernidade, é o computador, irmãos. E às vezes, nós estamos aí tão envolvidos com tudo isso neste mundo, que nós nos esquecemos que um dia nós estaremos na presença de Deus, irmãos. E será definitivo, irmãos. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo, irmãos. Nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui e a qualquer momento nós podemos ser chamados para a presença de Deus. E parece que isso, irmãos, às vezes as pessoas, e até por causa da época que nós estamos vivendo, dessa teologia da prosperidade, que está focada nos bens materiais, só no mundo, e não se esquece que Jesus veio a este mundo, irmãos, para nos dar salvação para uma vida eterna. Ele veio nos preparar, irmãos, para nós morarmos com Ele, e Ele já foi na frente para preparar lugar para nós, irmãos, porque nós temos um alvo, um objetivo, irmãos. A nossa vida, o nosso reino, a nossa pátria não é esta pátria, a nossa pátria é a celestial, irmãos, e nós não podemos perder isso de vista. Nós devemos sim, irmãos, pagar os nossos impostos, criar os nossos filhos, buscar viver bem nesta terra, mas nós não podemos tirar os olhos da nosso futuro, que é a vida eterna, irmãos, porque quando nós olharmos para a vida eterna, irmãos, tudo que nós passamos nessa vida vai se tornar pequeno, irmãos, porque é uma garantia para nós que recebemos a Jesus, que vamos ter uma vida para sempre com o Senhor, e lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais angústia, porque nós vamos estar na presença do Senhor dia e noite, e só vai ter louvor, e só vai ter glorificação, e nós vamos estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. Embora nós estejamos aqui, tem conta para pagar, vamos trabalhar para pagar as contas. Tem que se trabalhar, mas eu não posso ficar só com meus olhos aqui. Meus olhos têm que ficar no objetivo da minha grande recompensa, que é a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo dizendo para os jovens de Timóteo que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. O bom soldado de Cristo, ele vai para a guerra defendendo a sua pátria. A sua pátria é a pátria celestial, onde eu e você somos chamados pelo amor de Cristo Jesus. E por último, irmãos, terceiro motivo que fazem as pessoas achar que a vida cristã é um peso. As pessoas esquecem daquilo que Deus já fez nas suas vidas. Nós somos um povo que temos a memória curta, irmãos. Nos esquecemos rapidamente, né, daquilo que acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus vai, cura, Deus restaura, Deus nos abençoa de alguma maneira. Passando alguns anos, nós nos esquecemos, parece que esse Deus não existe mais. E por isso, irmãos, nós muitas vezes perdemos esse contato com o Senhor, e achamos que esse Deus maravilhoso que intervém na nossa vida, parece que não intervém mais. E isso, irmãos, às vezes nos faz nos tornar crentes, né, com pesos, como se fossem nós que fôssemos resolver todas as coisas, e não passamos para Deus, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se não me falha a memória. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, 5:7, lançai sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. E às vezes ninguém lança a ansiedade, o peso para o Senhor, e ficamos querendo nós mesmos resolver todas as nossas dificuldades, irmãos, e nos esquecemos, né, que nós não somos dignos da salvação. Nos esquecemos, irmãos, que foi Deus que nos deu pelo seu imenso amor. Nos esquecemos que há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. E o que é a graça de Deus, irmãos? É um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos nada, irmãos, mas Deus nos deu. Nós não fizemos nem podemos fazer nada para merecer a salvação, mas assim mesmo Deus nos deu. E nós nos esquecemos muitas vezes disso.
Nos esquecemos que a graça de Deus nos alcançou, sem nós nós merecermos, irmãos. Esquecemos desse passado. E ao invés de nós sermos gratos, alegres, porque a graça de Deus nos alcançou sem nós merecermos, e não merecemos, e por mais que nós possamos fazer, nós não vamos merecer a graça de Deus, e Deus nos dá gratuitamente. Você pode jejuar, você pode passar dias e dias em oração, mas você nunca vai comprar a sua salvação, irmãos, porque nós somos corrompidos desde o nosso nascimento, irmãos, e é Deus que partiu de Deus nos salvar, não foi nós que buscamos salvar a salvação, partiu de Deus, foi o amor de Deus que enviou seu Filho em nosso favor, foi Ele que quis nos salvar. Vamos olhar para o nosso passado, irmãos. Nós éramos para estar condenados com o mundo, mas Deus, pelo seu imenso amor, achou por bem nos enviar a sua salvação, e a graça do Senhor nos alcançou, e nós não podemos nos esquecer disso, irmão, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ao invés, irmão, de nós sermos gratos e alegres com tudo isso que Deus faz pelas nossas vidas, às vezes nós vivemos uma vida amargurada, murmurando. Às vezes nós vivemos uma vida, irmãos, sem gratidão. Às vezes, irmãos, nós focamos naquilo que nós não temos, ao invés de focar naquilo que Deus já nos deu, naquilo que nós temos e sermos gratos, nós ficamos focando naquilo que nós ainda não temos, e ficamos angustiados. Nós ficamos muitas vezes murmurando, muitas vezes reclamando, porque nós não temos aquilo, e Deus já nos deu tantas coisas, irmãos, e nós éramos para focar naquilo que Deus já nos deu. Olhe para a sua família, olhe para a sua saúde, olhe para a sua vida, olhe para quem você era e olhe para quem você é hoje, lavado pelo sangue do Cordeiro. Olhe o que Deus fez na sua vida, olhe o que Deus tem feito na sua família, olhe o que Deus tem feito na tua vida, e comece a agradecer a Deus, irmãos. Não fique olhando para aquilo que você não tem ainda, foque em Deus. Porque se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não fique focando nas demais coisas e esquecendo de Deus. Foque em Deus, porque as coisas Ele vai abençoar na medida que o tempo for passando e que você buscar a Ele de todo o seu coração. Amém? Nós precisamos cultivar um coração grato, irmãos. Trazer à memória o que Deus já fez por nós. Trazer à memória aquilo que Deus já nos abençoou. Nós devemos ter um coração grato, irmãos, de nos lembrar de quantas as vezes Deus nos abençoou, irmãos. E muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas das vezes nós nos esquecemos. Amém, queridos? Deus, Ele não achou que era demais, irmãos, enviar Jesus para morrer por nós. Muitas das vezes nós achamos que está difícil servir a Deus nessa presente época, porque ser crente há muitas exigências. Achamos difícil servir ao Senhor nessa presente época, porque perdemos de vista o que Deus tem reservado para nós. Achamos difícil servir ao Senhor, porque esquecemos daquilo que Ele já fez. Mas Deus não achou pesado enviar seu Filho para morrer por mim e por você. Deus não achou pesado enviar o seu Filho para morrer naquela cruz, porque Ele nos ama. Ele ama a humanidade, irmãos, e Ele escolheu aquilo que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, e enviou para morrer por nós. Você acha difícil, irmãos, servir a Deus por aquilo que Ele te pede? Deus só te pede, irmãos, que você deixe a sua natureza carnal e busque mais a Ele, se aproxime mais dEle, que tenha uma fidelidade maior ao Senhor, que as coisas desse mundo, irmãos, não nos atraia, não nos arraste e nós venhamos esquecer de Deus. Deus só pede isso de nós, irmãos: fidelidade,
Amor, né? Nós precisamos aprender a amar mais a Deus, pois a pior parte Ele já fez, foi enviar o seu Filho para morrer por nós. A pior parte Ele já fez, irmãos, e Ele não nos pede nada difícil nem penoso, mas pelo contrário, é gratificante nós servirmos a Deus. Não importa a época que nós estamos vivendo, irmãos, o sangue de Jesus tem o mesmo peso. Não importa a época que nós estamos vivendo, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ama da mesma maneira, e o mínimo que eu e você podemos fazer é amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite. Aleluia.